Saudação pessoal, sou o Sifu Zeca da Vila Barbosa e a gente vai começar um tema muito interessante. Depois de uma conversa como a gente tem no nosso grupo privado, da família, dos membros do clã, o Darlan, de Brasília, despertou uma questão muito interessante, que é a questão da fagulha, né, de uma fagulha de luz, né, que seria como a iluminação marcial. Muitas poucas pessoas sabem disso ou já ouviram falar disso. São momentos que a gente tem como praticante de arte marcial que se conecta com um todo. Pode parecer um tanto presunçoso da parte da gente falar isso, mas é a verdade, acontece esse fenômeno. A gente tem um problema muito grande das pessoas que não acreditam nisso, por quê? Muitas pessoas, pessoal, hoje não vivem o Kung Fu. Vão nas academias, treinam um tempo, depois saem e monta sua academia, e como não tem uma vivência, não viveu, não sentiu a espiritualidade, não sentiu a conexão do real sentido Kung Fu, começam a falar mal dos outros. Como elas não têm nada para falar, começam a falar mal dos outros. Isso é ruim. Isso é ruim. Sabemos que a base do Kung Fu é o Chan, o Tao e o confucionismo. Qualquer pessoa que se diz Sifu e não estudou um pouco disso e das 5 diretrizes, das 5 filosofias principais que o Kung Fu pode trazer de benefício, que é a saúde, que é a medicina chinesa, a arte marcial, o esporte, e a arte marcial é diferente, e o esporte, né? A caligrafia e a parte espiritual, não tem como ser um bom Sifu. Não consegue entender, acompanhar a lógica do que eu vou falar aqui agora. Isso que eu estou falando aqui agora são para pessoas que param, mergulham no silêncio, como eu faço nas imersões, nos treinamentos que eu faço, sempre levo o pessoal para a natureza, porque no silêncio você vai conseguir se ouvir melhor. Entende, pessoal? Isso é importante. O Kung Fu, ele vem do enraizamento, é o pé no chão. Muito dificilmente você vai ver uma academia tradicional de Kung Fu com tatame. Porque na China não se treina com tatame, porque precisa sentir. Não é aquele tatame, um espelho, nada contra quem leva isso para esse lado. Mas o Kung Fu tradicional, ele tem essas questões que às vezes as pessoas falam assim: eu sou lutador e nunca tomou um soco. Nunca trocou um soco realmente falando. Não agressivamente falando, mas no esporte. Ó, me empresta sua técnica, o melhor que você pode me emprestar. E eu vou tentar fazer o meu melhor. Então é muito fácil de falar. A iluminação marcial vem disso. É um estado de espírito de alerta tão grande que você está pronto para reagir a qualquer minuto, a qualquer instante. Eu tive minha primeira iluminação marcial mais ou menos com 12, 13 anos. Eu pratiquei capoeira, pratiquei karatê, treinava karatê e lutava contra um amigo meu que era de Kung Fu, que era o Marcelo. E aí depois que acabei migrando para Kung Fu, comecei no Hungar, do Hungar fui para o Shaolin Norte, e do Shaolin Norte fui para o Wing Chun, e estou no Wing Chun até hoje, né? E a gente tem que entender que o Wing Chun tem que parar com essas questões que às vezes as pessoas falam assim: o Wing Chun é para matar, o Wing Chun é melhor que todo mundo. Não é. Nenhuma arte marcial é melhor que a outra. O que define tudo isso é o seu estado de espírito, seu estado de alerta, seu treinamento pesado. É isso que faz a diferença. É preciso você esvaziar de ilusões. Por isso que está aqui escrito aqui, ó: sem ilusões, sem atalhos. Não pode ter ilusão na mente. Quando você não tem ilusões na mente, você consegue estar mais perto dessa iluminação marcial. Era um belo dia, tinha uma chácarazinha pequenina, a gente chamava aquilo de Antônio Português. E esse amigo meu, no interior de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais mesmo, eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, voltada para a mística, essas coisas assim, e gostava muito de me interiorizar. E praticando as artes marciais, entendendo que aquilo era um mecanismo, né, de alta evolução. E isso é a parte 1 desse capítulo, né, dessa playlist. E se isso está fazendo sentido para você, compartilhe com outros artistas marciais também, tá? Por favor. Para o Kung Fu chegar, para a gente somar um pouquinho que seja no Kung Fu na vida das outras pessoas, nas artes marciais de outras pessoas. E esse momento eu tive lá, fui treinar o Kung Fu, a gente foi levar alguns cavalos para essa chácara, tocando aqueles cavalos, vendo alguns canais da terra, estrada de chão, orvalho no chão, frio, um fresquinho gostoso.
E ali tinha alguns canarinhos cantando, e aquilo já estava diferente na minha cabeça. Aquele dia já estava diferente. Parecia que estava um dia mais em câmera lenta, na vibração diferente. E chegamos nesse Antônio Português. Alguns lugares tinham alguns espinhos assim, a gente andou, separou. E corria um riacho de água, muito pequenininho, mais ou menos dessa largura assim, mais ou menos. E as árvores grandes, né? E a gente começou a treinar ali e tal. E depois, um corpo todo cansado, suado, eu olhei pro céu e vi uma fagulha de luz do sol. E aquilo me deu um transe. Nada de religião. Assim, parecia que eu era... parecia que eu e as árvores e a água eram um só. E ali em diante, naquele transe, a gente foi treinar. E todos os ataques que vinham muito rápido do Marcelo, parecia que vinham devagar. E eu parecia que estava fazendo assim, bem devagarzinho, mas estava muito rápido. E já previa o movimento dele tranquilamente. Depois ele deu um estalo, pá, mas deu um estalo mesmo, no ouvido, pum, um estalo, eu, opa, tô aqui de novo. Aí os ataques dele começaram a voltar rápido. Então, pessoal, o que é isso? O que é esse fenômeno? Se você não viveu isso, né, não é que alguém é especial, não é que ninguém é melhor que ninguém. Eu passei por 5 vezes na minha vida, e eu vou contar esses detalhes nessa playlist, que eu passei, que eu vivenciei, cada um tem a sua. Mas isso é quando o praticante de arte marcial, ele esvazia do ego. Ele começa a cuidar de si. Ele começa a pegar o Kung Fu e trazer para si. Muitas pessoas hoje têm um barulho da mente muito grande. Quer levar o Kung Fu para o outro, quer ser maior que todo mundo, quer crescer, só o meu que é verdade. Ah, descobri a linhagem verdadeira. Tá com ela aqui hoje, né? Passou 3 meses, não teve dinheiro mais. Não, esqueci essa, a minha verdadeira é de cá. Descobri outra linhagem verdadeira. Epa, esqueci, achei outra. Não é isso. Isso não é... É importante, mas não é o mais importante. Entende, pessoal? E agora eu vou contar pra você como é que você pode alcançar essa iluminação.